Fala, amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tio Canada Podcast. Ao meu lado, Alexandre Canevari. Como é que você tá? E aí, meu querido? Vamos embora mais uma. Bora. Hoje, o nosso entrevistado aqui, cara, se ele conseguiu vir pro Canadá, eu acho que não tem projeto impossível pra mais ninguém, cara. Tô muito ansioso pra essa história, cara. Se prepara que essa história é chocante. É uma história assim, aquela de cair o queixo. Só sei por cima, hein? Eu não quis saber a história porque eu quero ser surpreendido. Cara, no meu aniversário ele contou por cima essa história pra mim e eu fiquei assim, cara, não é possível que eu tô escutando isso. E como é que ele conseguiu chegar até aqui, chegar de piar ainda, hein? Essa história vai... Vai render. Gente, meu convidado de hoje, Samuel Espíndola, meu amigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Ele morou 8 anos nos Estados Unidos, está há 4 anos aqui no Canadá, está há quase um ano em Calgary, se mudou de Kitchener, Ontário, para cá. Na verdade, está morando em Airdrie, aqui para cima, lá depois do aeroporto, né? Ele veio para cá com a esposa, com a Fran, com a sua filha Alicia, de 9 anos, e hoje ele vai contar a história dele de imigração, que para mim é a história que mais foge do padrão, do comum. Do roteiro. Que eu já escutei uma história... Eu diria que um pouco chocante. Chocante. Tô muito ansioso por essa história. Tá preparado, Xande? Eu tô aqui. Vou estar de camarote aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, patrocínio, pagando aí esse episódio aqui, nossos amigos do Samba Brazilian Market, que é um mercado de produtos brasileiros aqui em Calgary. Consegue fazer entrega? Faz entrega onde? Oh, faz entrega em Airdrie, cara. Airdrie. Você não precisa nem sair de Airdrie pra você pegar produtos brasileiros. Você já pediu lá? Se você não pediu, você tem que pedir, velho. Nunca pedi, não. Tem que pedir, cara. Tem de tudo lá. Tudo que você imaginar, aquelas coisas que você sente saudade quando você vai morar fora. Pão de queijo, catupiry. Tem catupiry agora lá também, Tem, né? cara. Guaraná Antártica. Tem, ó. Minha esposa foi pro Brasil e perguntou: o que você quer que eu traga do Brasil? Eu falei: nada, cara. Aqui tem o samba. Pra que trazer? Aqui tem tudo. Tem tudo. Até chinela havaiana. Tem. Se quiser um pandeiro. Tem também. Como que é? Filtro de água, filtro de barro. Filtro de barro, Tem temos. de tudo. Gente, tem o Instagram deles aí, Samba Brazilian Market. Tem o site dele que você pode fazer o pedido online lá, é completaço. Depois dá uma moral, vai lá e faz uma compra grande lá. Vamos lá. Não esquece de dar um like aí nesse episódio, comentar no vídeo, seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast, que ajuda a gente aí. E tem o Telegram, nosso grupo também. É importante. Lá no Telegram, geralmente a gente pede pro pessoal colocar umas perguntas. Vai vir, às vezes, um convidado que vocês já conhecem, algum outro influencer e tal. Eu abro lá para deixar umas perguntas. Daí, no final aqui, a gente faz as perguntas, fala o nome da pessoa e tal. Então, pô, participa lá. Fora os wallpaper lá, né, cara? Nossa, eu tenho aqui, ó. Peguei um wallpaper dele, imprimi bem grandão. Depois você põe a foto quadro, aí. Fiz cara, um quadro. Pô, eu falei, velho, o cara que tirou essa foto é fera, velho. Samuel, como é que você tá? Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Agradecer o convite. Prazer estar aqui com vocês. Sucesso nesse projeto aí. Ô, eu não falei sua capivara antes, né? Como assim? Capivara é te explicar de onde que você é, o que você faz. Deixa eu cumprimentar aqui, que a lista Vai ter longa. tempo, porque a lista é longa, hein? Samuel, ele trabalha com TI. A galera do TI dominando o Canadá. Já foi professor de inglês. Canta bem pra caramba, é músico. Tem a história, eu já falei, né? Mas é isso, queria complementar. A capivara pode ficar maior, vai ficar maior. E aí, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Você tá bem? Tô bem. Conta pra nós sua história. Pois é. De onde você é? Começa assim. Sou de interior de Goiás, Anápolis. Cidadezinha lá perto de Goiânia. E a história começa, eu acho que em 92, quando o Plano Collor afetou um monte de gente lá, inclusive meu pai. E não tinha mais solução pra gente ficar no Brasil. Nossa família de 5 pessoas, 2 irmãs, mais eu. Que idade que você tinha? Eu tinha 7 anos na época. Você era pequenininho. Tá. Pequenininho. E aí não tinha mais o que fazer lá, porque não tinha nem leite pra comprar. Só que meu pai tinha um amigo nos Estados Unidos e falou assim, vem pra cá que aqui tá bom. E aí meu pai tentou um visto lá de turismo pra gente, deu certo e fomos. Sem intenção de voltar, porque não tinha pra que voltar, né? Pra o que voltar. Então nós fomos morando, mas não tinha pretensão de ficar muito tempo. Era primeiro assim, ia ficar 1 ano, ajeitar a vida e voltar. E depois 2 anos. E foi ficando 3, 4, ficamos 8. Caramba, acabou a história. Já tá aí, já. Velho, calma.
Me conta um pouco de você, até lá em Anápolis, você era criancinha, 7 anos, 7 anos de muito. idade, 7 como que era, irmã, pai? Fala um pouquinho mais devagar, só pra nós entender aí. Não, mas é porque vocês estão pensando que essa é a história. Ah, Calma. A história começa quando a gente volta para os Estados Unidos depois. Ah, tá. Então isso era só o start que a gente... O razão por que começou a história dos Estados Unidos nas nossas vidas, né? Porque então não tinha nenhum plano de ir. Meu pai, ele na época mexia com consórcio de carro, tinha investido numa empresa, e aí todo aquele lance do plano Collor congelou os bens, o que ele tinha, o pouquinho que ele tinha, e faliu, quebrou mesmo. Não tinha jeito de fazer nada. Eu lembro uma vez que ele conta que ele foi andando para casa dos meus avós para pedir dinheiro para comprar um leite que não tinha mais jeito pra gente. Sua irmã mais nova ou mais velha? Não, meu pai que tinha ido na casa da minha avó. Não, eu sei, mas a irmã sua é mais nova ou mais velha? Uma que mais você? velha e outra mais nova. Uhum. Ah, são duas. Duas irmãs, Aham. né? E, enfim, Sufoco. moramos nos Estados Unidos por 8 anos, cresci, Morou estudei. onde? Morando em Dallas. Dallas, Moramos legal. em Dallas. E estudei, todos estudamos lá e tal. E quando chegou na época da minha irmã mais velha fazer faculdade, nós éramos ilegal lá. Então não tinha Uhum. muito recurso. A gente teve que voltar para o Brasil. Mas não só por esse fato. Meu avô tinha adoecido, estava com câncer. E aí quando você é esse imigrante legal, você não tem jeito de voltar para o seu país. Porque você tem medo de não conseguir Quando voltar você de foi, volta. você não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, né? Criancinha, não sabia nem nada, era tudo diferente, era muito diferente, Oba-oba pra oba-oba. Uhum. Então nós voltamos pro Brasil, por causa do meu avô e essa questão também da minha irmã não poder fazer a faculdade. Voltamos para trás com pouca coisa, não tinha o plano de voltar, mas não voltamos para trás com inglês, pelo menos, né? Nós três tínhamos inglês fluente, porque a gente cresceu lá, e a experiência de vida. Dá Beleza. pra viver ilegal lá nos Estados Unidos? Nessa época, antes do 11 de setembro de 2001, Ah. que teve o atentado, era... Você tava lá no dia onde... Não, Você tava no Brasil a já? gente voltou em 99 pro Brasil. Uhum. Se vivia normal. Normal, mas você não tinha os direitos que o americano tem. Uhum. Só que depois disso a história muda. Né? Tá. Dificultou bastante, porque foi imigrantes que fizeram aquilo lá, né? Uhum. Foram... Um parênteses aqui, a história que ele vai contar, pessoal, a gente não tá falando de certo ou de errado, depois ele vai dar o parecer, ele tá construindo a história toda, Narrativa. a narrativa, para depois a gente chegar onde que a gente quer falar do cerne da questão. Exato. Correto? Exato. Aí, então, nessa volta pro Brasil, foi muito difícil. Meu pai não conseguia emprego, o que ele fazia antes não era mais a mesma coisa. E eu sei que logo em seguida eu comecei a dar aula de inglês. Eu era novo, eu tinha 15 anos e um rapaz falou assim, você fala inglês? Então serve para dar aula. Não sei dar aula de inglês. Não, mas você vai ser... O pessoal quer saber de um cara que fala bem. Você fala bem, então... E eu topei, comecei a dar aula de inglês com 15 anos, eu e minhas irmãs logo também começaram a dar aula de inglês também, começaram a ajudar em casa, porque o meu pai não conseguia um emprego. Certo. E lá nos Estados Unidos tinha uma empresa de landscaping, de cortar grama, e estava indo bem. Embora não tinha juntado coisa para voltar para o Brasil, estava indo bem. Então a gente capengou, foi difícil. Esse perrengue no Brasil foi difícil. Eu lembro muito bem de meu pai acordar muito cedo, que ele sempre foi de acordar cedo para ir para labuta, mas não tinha labuta para ele. Então ele ia caçar alguma coisa para fazer e voltava para casa desanimado, porque não virava. Aí tinha algumas ideias mirabolantes que nos Estados Unidos não funcionavam, e eu vou fazer aqui, não virava. Não virava, até que... É que a América é a terra das oportunidades, né? Exatamente. Você sai pra trabalhar, no final do dia, no mínimo, se você fizer um trampo desse pesado, você volta 150, 200 dólares no bolso. Exato. E o tema que no Brasil é a dificuldade de ganhar dinheiro, nos Estados Unidos esse tema não existe, porque qualquer coisa que você faz lá, você ganha dinheiro. E aí, de repente, você volta pro Brasil naquele mesmo trem, aquela coisa que assombrava você antigamente, agora assombra de novo. Eu não consigo fazer dinheiro nesse país. Enfim, passaram 2 anos nessa situação. Meu pai não conseguia fazer nada. E a gente ajudando em casa com o que dava, dando aula de inglês. E até que um dia meu pai falou assim, olha, vamos voltar para os Estados Unidos. Não tem jeito mais aqui. E aí a minha irmã mais velha tinha passado na faculdade. Ela falou, pai, eu não quero ir. Eu tinha recém conhecido a Fran. Tava namorando. Falei, pai, eu também não vou. Certo. Não quero voltar, não. A minha irmã mais nova falou assim, eu volto, eu quero voltar. Aí foi, mano, vamos tentar o visto pra todo mundo. Turista de Turista novo. de novo. Turista de novo. Daquele jeito, nessa época você já tinha um pouco mais de consciência. Com medo de negar porque ficou legal, né? Eu já tinha 18 anos nessa época. Ah, Então voltei com 15, foram 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos. Até esse momento. Que a gente vai pra embaixada, eu lembro que não tem na minha cidade, mas em Brasília, a gente foi na embaixada de Brasília. E a primeira coisa que o cara perguntou é, cadê o imposto de renda?
Acho que no sistema dele já sabia que tem um furo aqui nessa história. Uhum. E aí meu pai não morava no país, não declarava imposto de renda no Brasil. Não tinha para comprovar, pronto. Negou o visto todo mundo. E aí volta para casa. Sonho americano, já Sonho era. Já era. E passou mais um tempo nessa tentativa de estabilizar no Brasil. Mas até um dia ele falou assim, olha, eu não tenho mais solução. E quando você prova uma coisa boa, igual morar nos Estados Unidos, aquela coisa te assombra com o tempo. Você fica, caramba. E a pior coisa que eu acho naquele momento foi pro meu pai, tipo assim, olha, nós voltamos pro Brasil e a gente não tem jeito de voltar mais. O que a gente faz? Uhum. A minha mãe também gostava muito dos Estados Unidos. Era um estilo de vida diferente. Mais digno para nós depois naquela que época. você é picado pela vontade de morar fora, né? Depois que você experimenta, é difícil, cara. Você fica fissurado. Fissurado. Então, chegou o momento, eu lembro desse dia que meu pai chega em casa e fala assim, olha, eu conversei com um amigo lá em Dallas e tô decidido a voltar. A gente, mas como assim? Como, não Já te deram tenho visto? Né? Pois é, a gente vai pelo México. Aí a gente estranhou aquela conversa, porque somos uma família cristã, sempre meu pai nos ensinou nos caminhos e certo e errado. Mas pai, como assim? Falei, a gente não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer. Uhum. Falei, então mas deve ter outra coisa, pai. Falei, então, eu não vejo outra saída. E minha mãe sempre foi muito parceira do meu pai, companheira, e ela estava assim, meio que não gostando da ideia, mas com meu pai ela vai até o fim. Uhum. Então a gente começou a fazer várias perguntas ali, e falou, não, olha, o processo é seguro, já foi feito muitas vezes, é caro. Através de coiote. Através de coiote, é caro, mas é garantido. E eu ia apoiando a minha irmã mais velha, olha, nós não vamos, pelas mesmas razões de antes. A gente, a Poliana passou na faculdade, eu tava namorando, apaixonado. Não vou, pai, não... E a irmã mais nova, não, quero ir. E foi decidido. Então você vai morar com a Poliana, vocês ficam aí para trás e nós vamos. E por mais estranho que parecia essa história, você tá ouvindo isso do seu pai, que é o seu porto seguro, que, né? E por mais que ele não tinha más intenções com isso, e não era certo, naquele momento na vida dele ele não via saída. Ele se viu numa situação de desespero, queria trazer ali as coisas para casa, para os filhos, da educação, sei lá, comprar as coisas ali. E ele cresceu em fazenda, meu pai pegando leite de vaca para distribuir na cidade, com o pai dele. Começou a trabalhar aos 6 anos de idade e acordava de madrugada todos os dias para carregar leite para distribuir na cidade. Então ele é a pessoa, ele sempre foi muito trabalhador. E de repente ele não consegue mais ser o provedor da casa dele e vê os filhos dele com idade muito nova provendo no lugar dele. Entendi. Então ele ficou muito mexido com a situação. Mas ele sabia de uma coisa que ele sabia fazer e ganhar dinheiro. Que era o que ele fazia nos Estados Unidos. Então, landscaping. ele é um cara com um coração imenso, ajuda todas as pessoas. E você vê que partiu de um lugar bom, embora a intenção era boa. A intenção era boa. Sabia das consequências, mas ele precisava desse resultado para poder ficar em paz com a família, né? Exato. Então, foi decidido que ia fazer isso. Vamos tirar o visto então para o México. Mas você tinha falado que você não iria. Visto para o México não precisa de visto para o México. Precisava de um trem de febre amarela. É o que precisa do brasileiro na época para ir para o México. Se só acompanhando, você ainda não tinha embarcado nessa... Não, de jeito nenhum. E, enfim, fizeram tudo que precisava, vendeu tudo do apartamento, tudo para recomeçar lá. E um dia antes dele comprar a passagem, ele chegou para mim olhando e falou assim, olha, eu vou comprar a passagem para o México amanhã. Vocês não vão mesmo, tá decidido. Não, pai, não vamos não. Então, beleza. Fomos dormir. Nessa noite, quando eu fui dormir, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida e nunca aconteceu de novo. Mas no que eu fui deitar, eu tive uma visão clara, como se fosse um filme que eu estava vendo. E eu vi um juiz sentado numa mesa de madeira com a águia engravada na mesa, aquela águia. E eu via 2 bandeiras atrás dele, uma americana e a outra eu não sabia de onde era. E eu falava para esse juiz, eu jurei pela sua bandeira por 8 anos. E puf, acabou. E eu sentei assim na cama assustado, porque eu tô imaginando coisa, o que tá...
Mas eu não consegui dormir naquela noite. E aquela experiência que eu estranhei, porque nunca tinha acontecido, eu já tinha ouvido falar dessas coisas, mas nunca tinha acontecido comigo. E eu tinha uma convicção assim, plena. Eu tenho que ir. A partir desse sonho. Porque vai dar errado. Vai dar ruim. Mas ao mesmo tempo, na noite eu fiquei lutando. Mas será que eu falo, meu pai? Porque se eu falo e não acontecer nada, eu capaz de passar medo em todo mundo. É. E às vezes não O acontecer. medo talvez não ajude nessa... E se for da minha cabeça e não vai acontecer, né? Então eu falei, não vou falar nada. E aí nessa noite eu bolei um plano. Eu falei, olha, eu vou porque eu quero casar. E eu preciso juntar dinheiro. E eu tô ganhando aqui R$320 por mês dando aula de inglês e não vai me levar em lugar nenhum. E eu acabei de parcelar um som da Sony Explode 12 vezes, não dá certo. Lembra aquele sonzinho de carro da Não dá Sony? pra casar com Não dá isso, pra né? casar com isso, não tem jeito. Então eu falei, eu vou. E aí quando eu... Você quer mais café aqui? Por favor. Olha como estamos chique, gente. Vamos ver se eu... Aproveitando, Tim Horton, patrocina o podcast aí, hein? Galera, pode colocar aí, ó, hashtag People's Coffee. Marca o Tim Hortons pro Tim Hortons patrocinar isso aqui, hein? Mandamos 20 e-mails já pros caras, vamos ver. Alguém, se algum seguidor conhece ou trabalha no Tim Hortons, manda Os mensagem caras pra falam que gente. o Tim Hortons é uma empresa brasileira. Na verdade, De é os donos, né? os donos investidores. do É do- 3G do- Capital. É o Lemon. Lemon. É. Do Burger King. Vamos falar do que interessa, desculpa. E aí eu então, quando eu vi meu pai sair de casa, naquela manhã seguinte, eu fui correndo lá, Ele tava indo comprar a passagem. comprar a passagem. Tá. E o caminho dele passava pelo meu quarto. Então eu ouvi ele passando pelo corredor, abri a porta e falei, pai, eu vou. Eita. Desculpa, ele Você já tinha assustou. falado com a Poliana? Não. No que nós estamos conversando ali, e eu explicando minha razão, a Polly sai do quarto dela, que também era no mesmo corredor. Como assim? Já chorando já. Mas você falou que você não ia. Como assim? Nós vamos morar junto e tal. E eu falei, Polly, eu vou. Eu quero casar. Eu tinha 18 anos. Preciso fazer uma grana. Preciso fazer uma grana. A mente Eu do quero, cara. é. E aí, ela falou, mas eu vou morar com quem e tudo mais. E eu sei que ficamos conversando ali um pouquinho. Logo eu liguei pra Fran, falei pra Fran, bem, eu tô indo, porque eu quero casar. E ela chora de lá no telefone. Falou, olha, não, eu vou. E partimos pro México. Seu pai ficou feliz que você tava indo junto. Pô, poxa, mais um que vai com a gente ali. Enfim, fomos pro México. Compraram as passagens, dali Compramos quanto tempo passagem. vocês embarcavam? Compramos em janeiro, dia 3 de fevereiro a gente embarcava. Pra você, seu pai e sua mãe. E a minha irmã mais nova. E a mais nova. É. Tá. Mais velha ficou. A mais velha ficou De fato. morando com a minha tia. Aham. Ela tinha passado na faculdade estadual, tinha conseguido entrar na faculdade legal, ela não... E fala o dia que você deu tchau pra Fran. Que você tava embarcando. Assim, tipo, pô, tô indo pra essa missão. Como que foi? Você lembra? Lembro. Eu lembro sim, Joel. Eu não lembrava disso, mas agora você falou, eu lembrei. Tava no aeroporto de Goiânia. Ah, É o aeroporto que não tem um túnel pra você ir pro avião, você passa pelo pátio, você anda Na lá pista. fora e sobe a escadinha pro avião. sei. E eu lembro olhando pra ela pela janela, assim, falando assim, cara, eu não queria ir, cara. O que eu tô fazendo? Eu não queria ir. E cada passo meu era pesado, sabe, pra ir. Eu não queria. Choro pra todo Eu não lado. queria ir, mas aí, enfim. Fomos. Quando chega no México, tudo que estava combinado com o Scott, Desculpa, você já sabia do plano central ou você tava indo, tipo, meu pai sabe, Meu eu pai só vou sabe. seguir? Meu pai eu só fala- tava dentro. meu pai tá. fala espanhol muito bem. Ah, tá. Trabalhou muito tempo com os mexicanos lá nos Estados Unidos, em Dallas, tem muito mexicano. Ele falava melhor espanhol do que inglês. Ele fala espanhol e não fala inglês. Ah, Entende ele não inglês, aprende- ah, tá. não aprendeu inglês. Entende tudo o inglês, mas não fala. E o espanhol já... E ele sabia todo do plano. Só que era um plano que eu não aceitaria ele hoje, que eu sou um cara muito certinho, exato. Mas o meu pai era tipo assim, não, é meio Preciso. cigano. Não, é preciso também, Tá, né? tal dia, tal coisa, Fala tal mais coisa. perto aqui, velho. E vai acontecer tal coisa e é assim que vai ser. Ajeita aqui, ó, de frente. Então, Necessidade precisa fazer. quando chega lá, a ideia inicial, a conversa era o seguinte. Você vai chegar na Cidade do México. Da Cidade do México, você vai voar para a cidade mais próxima da fronteira que tem aeroporto, que chama Hermosillo. E de lá, atravessa. Atravessar como? Caminhão ou andando? Tá, 2 dias você está dentro dos Estados Unidos. Essa era a conversa. Fácil. Fácil. tranquilo. Quando a gente chega na Cidade do México, eu tive um choque muito forte, porque eu estava num lugar estranho, muito feio. A Cidade do México, o lugar que a gente ficou lá era muito feio. E eu me dei um desespero. Nós ficamos num hotel, um quarto de hotel lá, eu dei um desespero em mim, que eu chorava muito em prantos, assim, chorava muito. E meu pai falou, Samuel,
Acalma. E eu tava assim, eu não sei o que eu tava pensando, mas o único sentimento que eu tinha, eu não queria estar ali. Eu não queria estar ali. E ele falou assim, olha, vou comprar um cartão de telefone pra você. Você vai ligar pra Fran. Vocês conversam, acalma. E eu liguei, fui no orelhão lá embaixo, eu liguei pra ela, eu só chorava. E ela não sabia o que tava acontecendo. Tá tudo bem. Eu consegui respirar, falar, tá tudo bem. Eu não queria estar aqui. Eu queria estar com você aí. Mas nós estamos aqui. E nem pra ela eu falei de nada desse negócio. Porque ela não sabia desse... Ninguém sabia. Eu não sabia. Mas ela sabia que você ia pro México e ela achou que você ia pegar um voo pros Estados Unidos. Não, ela sabia que a gente estava atravessando o México, não sabia da visão que eu tinha tido. Tá. Não sabia da visão. Perdão. Mas nem eu tinha certeza da visão. Eu tava lutando ainda, se era da minha cabeça ou não era da minha cabeça. Enfim, tudo no México aconteceu ao avesso. Nada do que foi planejado foi. O que aconteceu, nós ficamos lá... Me descreve essa passagem do México aí. Poxa, cara. Da cidade do México, a gente era para ir para Hermosillo, que é a cidade do aeroporto mais próximo da fronteira, nós acabamos indo para outra cidade para encontrar... De ônibus. Encontrar o Coyote. Tinha mais gente junto. No mesmo... era só sua família. Era. E aí, a gente foi para essa cidade, 4 horas de ônibus. Lugares muito feios. Era meio que... Periferia da periferia. Cena de guerra, assim, cidades muito feias. E chega lá, o cara parece que descobriu naquela hora que nós éramos brasileiros. Não, que eu não passo brasileiro, não, que não dá problema. Que não quero. E a gente, como assim? Tava tudo combinado, já passamos sinal, mas não falava que vocês eram brasileiros. E aí nós ficamos sem saber ali, acabamos que naquele lugar ali, naquela cidadezinha, naquela hotel, nós fomos para um hotel. Ficamos uma noite nesse hotel, sem saber de nada. No outro dia vem um cara lá para as 3 da tarde, traz uns hambúrguerzinhos. Fome já. Porque a gente precisava comer alguma coisa. Muito frio. Era... Que mês que era? Fevereiro. E a noite lá clima deserto, mas muito frio. Vocês levaram muita mala? Alguns levaram nada? Levamos uma mala cada um, grande. De mochila? Não, ou de mala puxar? grande, mala grande. E aí, desse lugar, nós ficamos pensando que ia passar uma segunda noite. Nesse lugar fazia muito frio, não tinha aquecedor nesse hotel. Era hotel, era uma pousada, sei lá o que era aquilo. Não, agora a instrução é que vocês vão voltar para a cidade do México. Então, passou um dia ali à toa naquele lugar já. O que já é difícil começou a se tornar muito mais difícil. Não, e o pior é você não saber o que vai acontecer próximo, né? Porque assim, no momento que nós pisamos ali no México, que as coisas descarrilhou, você ficava pensando, como é que vai voltar pro trilho? Pro trilho de novo. Mas nunca voltou, né? Então, eu sei que de lá nós voltamos para a cidade do México de ônibus. Depois, no terceiro dia, já passamos um dia lá. Passamos um dia na cidade do México, o segundo dia nessa cidade. No terceiro dia nós voamos para Hermosillo. Que é a fronteira. Aí o cara avisou para nós assim, olha, quando você chegar em Hermosillo, você vai descer do avião e quando sair do aeroporto, vai ter um cara com a laranja na mão. Cara. Entra no carro desse cara. Aí você pensa, peraí. Tá precisando de Prison Break, velho. Tem um franco atirador, o que é que vai estar... Então eu comecei a envolver com a história mais a cada momento que meu pai descobriu alguma coisa. Durante a viagem eu comecei a... Seu pai mantendo a calma, ele também parecia desesperado. Meu pai é sempre muito calmo, sempre muito seguro. Ele sempre foi uma âncora para a família. Então você confia cegamente. Mas eu comecei a indagar algumas coisas. Peraí, pai, como é que vocês falaram lá? Vai ter um cara com a laranja na mão? E eu sei que meu pai, eu acho que ele começou a perceber a furada que foi aquilo ali. Eu pus minha família em perigo. E ele meio que ficou num estado assim, meio de sem reação por muitos dos momentos ali. E eu acabei tomando mais frente do grupo só raciocínio lógico, vamos dizer. Sei que nós vamos para a cidade e no avião eu lembro de pensar assim, caramba, todo mundo aqui é aquela cara de azteca dos mexicanos, escurinho, e nós somos diferentes. A minha irmã mais nova, ela é loira de olho verde. Era evidente que vocês eram... Tava fora do padrão. No que a gente pousa lá em Hermosillo... Que idade que tava sua irmã nessa época? 17. Tá. Tinha 18, no que a gente desce em Hermosillo, os federais, que é a Polícia Federal lá, já separou a gente da turma que tava entrando assim, no aeroporto pra cá. E aí foi pra uma salinha. Nossa, e aí, o coração já acelerou. Chamou meu pai. E era um quartinho lá que o cara... E eles queriam saber o que eles estão fazendo aqui. Não, a gente ia fazer turismo. Turismo em Hermosillo. Ninguém faz turismo aqui. Aqui é uma cidade industrial. Aí na conversa lá, eles queriam propina. Tá. $300 por pessoa. E meu pai falou, olha, eu não tenho dinheiro. Capaz de eles saberem que todo mundo vai pra lá, vai cruzar. Com certeza. Era um negócio, era uma máfia ali de...
Não tenho dinheiro. A gente passou o Todo dinheiro dinheiro pro ele já devia ter Coyote. dado pro Coyote, que não deve ser barato. E ele já abriu, então a gente passou, ele confessou. Sim. Não, na hora, ele sabia que tava fazendo ali. Tá. É. Eu sei que negociaram ele $100 por pessoa, que meu pai tinha. E aí ligou pro amigo em Dallas e falou, olha, eu preciso de ter alguma coisa aqui. Faz um Western Union aí pra mim conseguir algum dinheiro aqui. Enfim, no que a gente sai do aeroporto, tinha uns 15 caras com laranja na mão. Você podia escolher. E aí eu falei, naquele ali, vamos. E puxando as malas e meio que andando rápido, porque você pensava, tinha gente filmando, tem franco atirador, sei lá o que é. Mas quando eu vi aquilo ali, eu falei, peraí. Uma indústria. É uma indústria de tráfico. Né? Tráfico humano. Eu sei que nós entramos num carro ali, levou a gente para um hotel. E aí tava conversado com esse cara já. Quem que é o ponto de contato de vocês? Quando a gente falou o nome do cara, o Coyote, que não queria passar a gente, ele já sabia. Tá no grupo de tal pessoa. Levou a gente pro hotelzinho. Falou, olha, amanhã eu vou vir por vocês. Vocês já estavam uns 4 dias no México já. Já, esse era o quarto. Não, esse era o terceiro dia. Tá. Eu sei que nós ficamos... Não vou falar não, vou dar spoiler não. Aí, nesse quartinho de hotel, ele falou assim, vou buscar vocês amanhã de manhã e vou bater na porta de jeito. Aí você sabe que é eu. Se não fosse ensinar pra ninguém, você fala, cara... Pô, e não era como assim, nada cara? muito diferente, né? Como que Não, mas tinha uma pausa no meio. Tá. Era 4 batidas com uma pausa. E você fala, caramba, como assim? Sua irmã tava como emocionalmente? Ela tava quietinha? Tava de carona. Tava indo junto. Tava no flow. Tava Sua mãe no flow. também? Minha mãe, ela é uma pessoa muito escrupulosa. Ela Define escrupulosa. Eu ia perguntar isso, eu não sei o que é isso. é altamente escrupulosa. Ela tem um senso muito grande de certo e errado. E ela faz tudo certo na vida. É muito perfeccionista. Então ela não joga um chiclete fora do carro. E se você jogar, ela vai chamar a sua atenção. Entendeu? Caraca. Então... E ela nessa situação. Mas o que ganha do escrúpulo dela é a submissão ao meu pai. Ela sempre foi muito, que nem eu falei, companheira, parceira. Mas todos nós estávamos pensando assim, onde a gente foi se meter? E eu imagino que o peso disso sobre meu pai era muito grande, porque ele era o líder da nossa família. Voltar atrás não era uma opção. Voltar para quê? Não tinha o que voltar. Vendeu tudo, o dinheiro que tinha no Brasil era para pagar o Coyote. Então a gente ficou esperando ali. Nessa noite eu apaguei de cansaço, de exaustão, de você ficar tão preocupado. Tá. Mas o que eu queria é ficar no estado de alerta o tempo inteiro, que o meu corpo, né, tem que ficar acordado. Mas eu apaguei. Nessa noite o cara veio por nós e falou, olha, ele falou, antes dele despedir naquela noite, falou assim, olha, vai ter um posto, um checkpoint, onde vai ter mais federais e eles vão pedir mais propina. Foi aí então que o meu pai falou, cara de Dallas, não precisava mais de dinheiro. Que ele tinha passado o restinho que sobrou para esse cara de Dallas, pensando assim, olha, se a gente for roubado lá no México, pelo menos tem alguma coisa com esse cara. E esse cara de Dallas passou então alguma coisa porque ele precisava desse dinheiro propina. Entramos no carro e a gente pensou assim, agora que a gente vai passar. No dia seguinte. No dia seguinte. Aí demorou pra... Não, na manhã, né, ele veio na manhã. Veio lá. Fez bateu a batidinha, trouxe um sanduíche pra nós com guacamole. Pão e guacamole. Então você estava no México de verdade. Mas não é o guacamole que a gente conhece aqui, não. Não era tinha um trem tomate e ruim. cebola. Era um trem muito ruim. Era verde. Tá então a gente achava que era guacamole, mas podia ser outra coisa. No meio da viagem dá aquela dor de barriga. E aí o cara buscou a gente. E a gente pensava, a hora que a gente entrava no carro, quando a gente entrou no carro no aeroporto do cara da Laranja, a gente pensou, vamos atravessar agora. Mas não Você era. nem sabia que ia dormir aquela noite Não ainda sabia. no hotel. Toda hora que a gente entrava num carro, a gente pensava, vai ser agora. E todo mundo já, adrenalina, vamos passar. Só uma pergunta. Quando eles explicaram pra você que vocês iam passar, tipo, porque a gente conhece história, eu já até conheço gente, mas foi por caminhão, ou não, vocês têm que correr, igual eles falam. Você já sabia disso? Ou tem que correr ou não, tem que andar. Não falaram nada. Nada. Pra nós era pra estar nos Estados Unidos já 2 dias atrás, sabe? E era pra ser uma coisa muito segura. É uma família que tá indo, não são jovens aventureiros, né? Então a gente entrou no carro, andou um bocado, teve o pit stop lá do checkpoint, que teve os federais, pediram propina, pagou a propina de novo. Negociou, pagou. Dirigimos o dia inteiro, e era por... Ia trocando ideia com o motorista ou quieto? Sim, meu pai conversando muito com ele. Espanhol E tal. E era muito surrada a estrada, era penhasco, e carro correndo muito rápido, assim. Enfim, andamos o dia inteiro, a noite inteira, de madrugada a gente chega numa currutela, outra currutela. O que é uma curtela? Currutela? O que é uma currutela? Hã? A palavra?
O que Vocês que não é? falam currutela, não? Não, o Não. que é isso? Isso aí é coisa de Anápolis. Mesmo? Ó, lá em Campinas não tem isso. Cutelaria que corta couro. Não, currutela. Currutela, não faço a mínima Curral? ideia. Currutela é uma cidadezinha com uma praça no meio e algumas casinhas ao redor. Como é que você chama isso? A gente- Vilarejo? A gente fala, cidadezinha. Cidadezinha. Vilarejo? Interior. Interior. É, Cidadezinha. tá, Enfim, currutela. uma currutela. Palavra do dia. Palavra do dia. Em inglês, como fala currutela? Town. Erd. Não, na Erd é sacanagem. Erd é top. Erd é periferia, diferente. E aí? E aí nós chegamos num lugar que eles falaram assim, olha, parando lá na frente, você desce e entra rápido. E era um bar, era um boteco. Mas aqui, pode entrar lá no fundo. Tem... E aí nós passamos pelo bar rapidinho, e lá no fundo era tipo uma pousada, uns quartinhos. Chega num quartinho lá, um monte de mexicano sentado assim, nesse quarto, e aí eu fiquei dentro. A gente... Enfim, toda essa embromação, depois nós ficamos sabendo que era porque nós éramos brasileiros. E quando o coiote é pego com mexicanos atravessando, ninguém é coiote. Quem que é o coiote da turma? Ninguém, tá. todo mundo mexicano, Ah, entendi. entendeu? O coiote, se identificado, ele é preso nos Estados Unidos, ele não é extraditado. Todo o resto do povo é extraditado. O coiote não. E agora, se ele é pego com um grupo de estrangeiro, quem é o coiote? É o mexicano. Com certeza. Ah. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando agrupar a gente com uma turma de mexicano para passar junto. Tá. Entendeu? Mas Só eles não que... te falaram isso, você ficou sabendo Não, depois. ficando depois. Só que os mexicanos, eles são tudo ou pai de família sozinho ou uns jovens que estavam nos Estados Unidos, não é família. Uhum. Então os caras são mais rápidos para andar, se precisar correr, eles correm mais rápido, entendeu? Então os mexicanos não queriam atravessar com outro povo, ainda mais família. Então eu tinha esse impasse. Enfim, ficamos essa noite lá esperando, foi esvaziando esse quarto, os mexicanos foi tudo passando, indo embora, e a gente pensava, estão atravessando, a gente esperava assim, agora vai ser nossa vez, e nada. E aí finalmente chega um cara lá e o cara tinha uma prancheta e riscando o nome. Meu pai perguntou, cadê nosso nome? Eu procurava assim, não tá aqui não. E eles não davam muita satisfação não. Não é uma coisa que tem satisfação do consumidor, esse negócio. Sentiu um saque. E você tá sempre acostumado em lutar pelos seus direitos, você tá me atendendo mal, não tem. Nesse caso, Tava numa situação de vulnerabilidade gigantesca. gigantesca, que nunca experimentando na vida antes. Nossa. E aí, então, finalmente chega um outro cara lá que a gente nunca tinha visto. Olha, vocês vão para outra cidade, Cananéas. E a cidade que nós estávamos chamava Águas Pretas. Depois você olhar no Google Maps, você vai ver que ela é do lado da fronteira. Uhum. Vocês vão para a cidade pousar chamada Cananés. Aliás, falou para nós o nome não, mas depois nós descobrimos. E então veio um táxi velho, pegou a gente, e nesse momento ele fala assim, olha, todo mundo solta as malas aí que trouxeram, é uma mochila para cada, e só. E aí foi um momento muito difícil também, porque já tinha vendido tudo no Brasil. O resto que sobrou de pertences pessoais que você queria levar para sua vida, tinha que largar também. Aquele sonzinho que você tinha parcelado. Só a frentinha dele assim, ó, de lembrança. E então foi um momento muito difícil ali também. Fomos para essa cidade chamada Canané para dormir lá. Nesse lugar não tinha lugar para gente ficar. E aí chegamos lá, outro hotel. E quando eu falo hotel, não é hotel, é um espelunca. Espelunca você sabe. Espelunca, eu sei. E aí dormimos lá e a gente pensava, é amanhã. Isso era o 5º dia. Caramba. É amanhã. E aí, nada. Amanhece o dia, um cara vem por nós. E aí põe a gente dentro de um carro. Sem falar nada. Só que dessa vez tinha água. Aqueles trenzinhos de água. E aí a gente pensava, é agora. Pôs a gente dentro desse carro e começou a correr no meio de uma estrada de chão. E corria, a gente pensando, era agora. E de repente ele fala, para, desce do carro e pula naquela vala ali. A gente, louca assim, e a gente pula numa vala que tinha do lado assim, ele abre o capô do carro, fingindo que tá mexendo em alguma coisa, passa outro carro correndo. Aí esse carro passa, ele fala pra voltar. Eu pensei que eram os federales. Se fosse os federales, queria mais propina. Então ele tava tentando poupar a gente gastar mais dinheiro. Tá. Volta pra dentro, vamos de novo. A gente anda um bocado mais e aí para debaixo de uma ponte de trem. Ele falou, desce aí e alguém vai vir por vocês mais tarde. E a gente, caramba. Já tinha deixado a será que mala, nós não estamos devia, nos Estados Unidos? não devia ter Não, muita não tava roupa. com mala mais, só Só tava mochila. com Só mochila. mochila. Aí essa água. E a gente pensava, será que nós estamos nos Estados Unidos já? Já nós atravessamos, agora estamos esperando um outro carro vir? E foi passando o dia. E não tinha ficado nenhum outro mexicano com você? Não, nesse momento não. Só Só tava vocês, sua Só família. a família. E a gente ali, quando era dia e tinha sol, era de boa ficar. Você até ficava com calor, mas quando começava a anoitecer
E começou a anoitecer. E a gente, cara, nós estamos aqui no meio do mato, como assim? E de repente não, a palavra não é de repente, porque não foi rápido. Depois de muito tempo, já tinha escurecido faz um bom tempo, a gente viu um cara assoviando no meio do mato, falando, venha. Chamando a gente em espanhol lá, assoviando e chamando, e a gente pegou os trem e saiu correndo. E ele deu uma piscada com o farol do carro assim, e chamou a gente pra entrar nessa van, era uma van, só que era muito escuro, que eles ligou o farol, a gente pulou dentro dessa van e tinha umas rodas lá dentro, eu bati a coxa, doeu pra caramba. Van furgão. Furgão. E aí saiu correndo com a gente de novo. Sem falar nada. Sem falar nada. De repente ele para na frente de uma casa e fala, desce. Meu Jesus. E uma casa muito engraçada, que ela não tinha teto, ela parecia uma ruína mesmo, não tinha janela. A música. E falou assim, depois alguém vai vir por vocês. Caramba, velho. E já tava escuro, já tava frio, e a gente numa casa que não tinha Vocês jeito nem de tinham fechar. comido direito, Nada. vocês estavam com fome, Morrendo mas de meio fome. fraco já, Morrendo né? de fome. Descreve um pouco o seu sentimento. Nesta hora, você tava, tipo, só quero passar logo, quero que isso passe, tava desesperado. Queria não estar aqui. Cara, exausto. Eu tava exausto, querendo que acabasse. Aquilo parecia um pesadelo. E a pior coisa é você temer pela sua vida por você não saber o que vai acontecer próximo. E você olhando sua mãe e sua irmã naquela situação. Porque o meu pai, de qualquer coisa. E não acabava aquele pesadelo. Você não conseguia acordar daquilo. Eu sei que passamos a noite ali, sentado, deitado no chão naquela casa. Amanheceu o dia e a gente viu a casa. Ele falou assim, o cara que deixou a gente falou assim, não chega perto da janela. Tinham passado frio? Muito, mas muito frio. Eu lembro que eu pensei, Dormiram essa tudo noite abraçado. eu morro essa noite. Porque eu pensei assim, eu não vou sobreviver a esse frio. E a gente não estava preparado para esse frio, não sabia que ia estar assim. Tinha jogado a mala fora? E tinha umas blusas gente, que a gente já encamada, que a gente não trouxe blusa pesada. Então umas 3 mangas longas tava usando, entendeu? Eu lembro que eu tinha um tênis todo furadinho. Meu pé, cara. Errou no calçado. Nossa. E aí eu sei que amanheceu o dia e a gente viu a parede toda escrita de nome, de gente que teve por lá. E aí você vê os nomes, o pessoal, o brasileiro escrevendo umas coisas lá, você pensa, ó, não sou o único louco que estamos nessa... Eu sei que passamos esse dia nessa casa, trouxeram o sanduíche lá com guacamole. E então esse era o 5º dia, porque tinha que ter mais um. A gente dormiu nessa casa, só que nessa segunda noite chegou uns mexicanos, 5 mexicanos. E a gente pensou, é agora que não vamos atravessar. Mas não. A gente tentou pegar a informação dele, mas ele sabia menos que nós. Tinha cama pra dormir? Não. Chão? Tinha um colchão molhado num canto assim, não dava pra fazer nada com ele. E aí a gente... Eu falei, meu pai, não vou passar outra noite aqui nesse frio, não, vamos fazer uma fogueira. Um dos caras lá tinha um isqueiro, começamos a arrumar uns papéis que estavam pela casa, assim, arrumar uns galhos e fizemos um fogo. E aí ficamos sentados ali do fogo, esperando alguma coisa. Pensa, vamos passar a noite aqui, pelo menos parece mais quentinho. Só que nessa noite chegou uns caras lá e falou, olha, nós vamos atravessar outra currutela. 5, 6 casas no meio do nada, imagina isso. No deserto. E aí nós vamos passar pela outra casa ali, nós vamos andar rápido em fileira, ninguém faz barulho. Você fala, cara, nós estamos nos Estados Unidos já, não tem lógica. Mas aí nós fizemos isso, entramos em outra casa, e essa casa morava gente. Então ela era isolada, assim, termicamente, era mais quentinho lá dentro. E aí, vamos passar a noite aqui. Passaram, aí deram uma sopa de feijão pra gente. Primeira vez que não comemos uma coisa diferente lá. E fomos dormir, tudo numa cama que eles providenciaram pra nós lá, de solteiro. Então nós dormimos tudo atravessado. Mas dormimos essa noite também, muito exausto. Porque a noite passada no frio você não dormiu nada. Eu sei que, próximo dia... Eles deram uma refeição para nós logo de manhã e falou, nós vamos entrar no caminhão. E quando chegar na cerca, nós vamos começar a caminhada. Você fala, pronto, finalmente, ninguém aguentava mais. Vamos começar a caminhada, finalmente. Isso era o dia 6. No que a gente desce do caminhão, a gente começa a caminhar em fileira e anda. E anda. Lugar meio deserto. Breaking Bad, você assistiu? Sei. Aquele, Tipo Calgary aqui no pra Drumheller. Exato. Os Badlands, né? Badlands. Então é tipo Albuquerque, Novo México, Arizona, aquele clima ali, aquela vegetação. Então a gente começa a caminhar e caminha. E caminha, os homens carregando aquela água, a mochila. Tinha um grupo de 5, 6 mexicanos, tinha um coiote, 2 coiotes na verdade, um que estava na frente e eu ficava atrás. Andamos o dia inteiro. Anoiteceu, continuamos andando, e quando anoitece... Fica muito escuro. Não tinha muita luz para iluminar nada. Eu via
a parte do tênis branco da minha irmã na minha frente e eu caminhava atrás dela, e que lá que eu ia mirando. Mas todo mundo muito cansado, muito frio, que agora você está exposto ao vento e tudo mais. Andamos. Eu sei que chegou num ponto que a gente, quando eles mandavam a gente sentar para descansar, a gente sentava e dormia. Sentado assim. Tanto que era exaustivo aquilo ali. E aí ele chegou num ponto, falou pra gente sentar, falou assim, olha, nós vamos passar por uma cerca e não encosta na cerca. Beleza, finalmente, é os Estados Unidos. É a fronteira. E fomos andando, mas era muito longe ainda. E andamos. Quando chega nessa cerca, tinha uma vala cavada por baixo dela que você passava em pé. Então eu falei, será que ele não queria que a gente pulasse e batesse na cerca? Continuamos pensando, pronto, passamos. E vamos andar mais. E andamos mais. De repente ele mandou todo mundo sentar. Ele viu uma luzinha lá no horizonte, um carro passando. E nós ficamos olhando aquilo lá, dormir. Aí chamaram a gente para ir de novo, andar e andamos. E andamos. Muito tempo depois a gente passa por uma estrada de chão. E eu lembro que eu era o último da fila, o qual estava atrás de mim. Eu lembro pensando assim, tem 2 riscos de pneu. E tem um monte de passinho em cima. Se algum carro voltar aqui, vai ver que tem marca fresca aqui, né, de pisada. E foi um pensamento que passou pela minha cabeça. Nós andamos 300 metros e eles mandaram a gente sentar de novo. E no que eu sentei, eu cochilei. Minha mãe falou assim, Samuel, eu preciso fazer xixi. E o guardanapo, o papel higiênico estava na minha mochila. E eu peguei a mochila, abri a mochila devagarzinho. No que eu ia pegar, a gente viu 4 portas fechadas de carro. Pá. E aí os caras, lá migra, e todo mundo saiu correndo. Os mexicanos todos saíram correndo. Eu fechei o zíper, pus a mochila nas costas, adrenalina, a 1000. E a gente começa a correr. Começa a correr sem saber pra onde vai, porque os caras sumiram tudo. Vocês correram junto ou sua família cada um pra cada lado? Junto pro mesmo rumo nós estávamos indo. E eu lembro de uma lanterna, assim, passar, iluminar a blusa da minha irmã. E eu falei, já era. Quem é o que fazer? E eu abracei ela, agachei, e meu pai e minha mãe, não, para, que não tem mais o que fazer. E aí chega os Border Patrol, os caras da Polícia da Fronteira, com 12, com metralhadora. E aí a minha irmã, que ela é normalmente muito quietinha, ela vira pra eles e começa a falar inglês. Fala, por favor, deixa a gente ir. A gente tem que ir. Não tem mais opção pra gente. E o cara falou assim, você é americana? Ela falou, não, nós somos do Brasil. Quantos vocês são? Aí, nós somos 4. Aí o cara falou pra outro assim, nós temos 4 brasileiros aqui, 4 brasileiros. E eles meio que celebraram isso. Mas ele ficou intrigado, que a minha irmã sabia falar inglês tão bem. E ficou meio bolado com aquilo ali. Tipo assim, por favor, deixa a gente ir. A gente não tem nada pra voltar pro Brasil mais. E ele ficou meio balançado. Nisso, o outro que tinha corrido atrás dos outros mexicanos lá voltaram e falou, não achamos ninguém. E aí foi contar a nossa história pros outros, todo mundo meio que compadeceu. Só que ele falou assim pra minha irmã, olha, aqui tem urso nessas trilhas. Se eles pegarem o grupo de vocês, eles levam um de vocês. Porque os mexicanos deixam muito sardinha, latinha, enlatado, e eles... Então, a próxima cidade daqui é 2 dias de caminhada. E eu tava pedindo assim, leva a gente, por favor, não estamos aguentando mais isso aqui. Porque você tava num estado de exaustão que você não tava aguentando mais. Eu tô exausto de escutar, já fico pensando, meu Deus. E aí eles levam a gente por furgão, põe a gente atrás desse furgão e começa a andar na estrada. E aí nessa hora você pensou, eles estão me dando uma carona sendo bonzinho ou rodamos? Não, eles tinham falado, nós vamos deter vocês, deram as lanterninhas pra minha irmã, pra mim, pra gente iluminar o caminho até o carro. E nesse momento do carro lá que eu falei pra minha família, olha, lá no Brasil eu tive uma visão assim assado. Se alguém precisar falar por nós, deixa que seja eu. E todo mundo ficou assim, ó. Porque eu contei o detalhe da visão. Da visão. E todo mundo ficou... Beleza, nós fomos levados para um centro de detenção. Passamos a noite lá. Já estava nos Estados Unidos. Já estava no Arizona. Levaram a gente para Tucson, Arizona. Mas dirigiu quase a noite inteira para chegar. Chegamos lá, estava amanhecendo o dia. E aí nós ficamos nesse lugar... E aí eles falaram, olha, vocês vão ser deportados. E meu pai falou, não, tem que ter outra opção. A gente não tem nada a voltar para o Brasil. Se você ligar para a Baixada Brasileira, você pode tentar ver alguma alternativa. Meu pai ligou, falou com a mulher, ela falou, olha, não tem alternativa. Ou vocês vão ser deportados ou vocês vão responder aí nos Estados Unidos. Mas vocês devem ser presos para responder. Tem um tempo de audição, não é rápido. Só o meu pai falou assim, olha, chegou lá de novo para a gente na celinha que eles tinham deixado de usar o telefone e falou, ó, não tem alternativa. Mas a gente tem uma oportunidade de ter uma audiência.
E nós temos que tentar. Então, se quisesse ser deportado, eles iam tentar botar num avião lá e depois... Sim, mas também não era rápido. Tá. Você também podia segurar você para deportar. Porque não tem... o sistema não é tão rápido assim. Se fosse fácil desse jeito também, se eles facilitassem demais, você tentaria de novo, talvez. Mas de qualquer jeito ali, ela falou, olha, a situação não é boa. Vocês devem ser detidos. Chegou uma mensagem aí a gente... Não entende. Meu pai estava passado, coitado, também. Ele não estava sabendo o que era mais o quê. Quando ele ouviu que tinha uma possibilidade de alguma coisa, não é essa. Agarrou nessa única esperança. Essa opção. Depois de tudo nós já passamos. Devia estar todo mundo assim, muito... Muito. Você tá tão... detonado emocionalmente. Você não consegue raciocinar direito. Quando você é exaurido de sono, fome, cansaço físico. Cara... enfim, a gente é separado. Minha mãe e minha irmã foi separada da gente. Acho que esse foi o momento mais difícil de toda a viagem, de todo o processo. Foi o momento que separaram a gente. Porque até então, a gente fez tudo junto. Por minha irmã ser de menor e a minha mãe ser responsável por ela, separaram. Foi um chororô, foi muito difícil. Separaram a gente, colocaram a gente numa outra sala de detenção, mas tinha muito imigrante. Tinha alguns brasileiros. E foi muito difícil essa hora. Mas por ter brasileiros ali, você falava, opa, nós não somos os únicos loucos que estamos aqui nessa viagem de novo. Eu sei que transferiram a gente depois, mas aliás, no próximo dia, quando amanheceu, eu fui perguntar para um guarda lá. Eu queria saber da minha irmã e minha irmã, que estavam naquela cela, que eu vi onde é que eles colocaram elas. Ele olhou lá na câmerazinha que tinha assim e falou, não tem ninguém aqui. Eu falei, mas estava aqui com a gente ontem. E eles não davam ar da graça para conversa. Mas eu acho que por eu falar inglês, os caras, isso é diferente. Aí davam um papo para mim. Mas com muita educação tentava ter o meu tempo de fala com eles. E aí esse cara falou, não... Seu inglês nativo. Nativo, a gente foi muito novinho pra lá. Foi muito novo, tá. E aí ele tentou achar alguma coisa, falou, olha, tem esse número aqui de Dallas, você conhece essa pessoa? Eu falei, conheço. Aí deixou eu ligar pra ele, aí eu liguei pra ele, falou, não, eles liberaram sua mãe e sua irmã, porque a sua irmã é de menor. Eles podem responder soltos. Aí eu falei, então... Menos voltei, mal. falei com meu pai, falei, pai, foram liberadas. Nossa, então... E aí eu sei que a gente foi transferido de Tucson, Arizona, para Florence, Arizona. Tá. E aí lá era uma penitenciária. E a gente, nesse momento aí, puseram aqueles macacão na gente. Igual de filme. Igual de filme, você estranha aquilo lá. E você fala, cara, nossa, é muito sério. Você saiu do Brasil só querendo levantar dinheiro para casar. E o negócio ficou sério. E aí Ficando preso com o macacão. E aí nós ficamos um dia em Florence e até eles falaram pra gente que ia transferir a gente pra Las Vegas. A gente fala, cara, não, mas nós estamos longe de Las Vegas. E aí nesse momento de transferência, eles puseram algema na gente, aquela algema da mão, nos pés e que liga no cinto aqui de algema também. E nessa hora, quando a gente estava entrando no ônibus, meu pai quis chorar. Eu nunca imaginei ver meu filho em algema. Eu falei, pai, para com isso, pai. Nós estamos juntos, que deve pode parar. E ele engoliu seco ali. Você está rodeado por homens, numa prisão. Você não quer mostrar vulnerabilidade. Ele snapped out of it, né? E entramos no ônibus. Do ônibus fomos pro aeroporto. Do aeroporto no avião. O avião foi no... E eu ficava pensando no avião assim, cara, se esse avião cai, que não era como nadar. E eu pensava, mas nós estamos voando por cima de... E só tinha preso no avião. Só detentos. Nem tinha mar ali, né, velho? Tinha o quê? Nem tinha mar, mas eu pensava, nadar. vou fazer se precisar de alguma coisa, né? E aí eu sei que a gente estava... Chegamos em Las Vegas, fomos para uma penitenciária federal. E a gente ficou ali. E eu nunca tive um momento na minha vida mais próximo de Deus, porque você não tem mais nada. Eles tiram tudo de você. Eu tinha uma aliança de compromisso. Você não é mais ninguém, você não tem nem mais dignidade. E a Fran, você conseguiu comunicar com ela, falar com ela que estava preso, ou ela achou que... Não, nós não tínhamos falado com ela há muito tempo já. Esses 6 dias no México, o único dia que eu falei com ela foi no primeiro dia. Talvez teve outro momento que meu pai falou com a minha irmã para espalhar a notícia assim entre o pessoal que tinha ficado no Brasil, mas eles estavam muito no escuro sobre o que estava acontecendo. Ficamos nessa penitenciária, eu tinha uma Bíblia que eles me providenciaram lá e eu ficava lendo muito isso. Fiquei sabendo num dos dias lá que tinha uma cela que eles tinham transformado em biblioteca. E tinha um iraniano que cuidava dessa biblioteca. E eu ia para lá todo dia, que tinha livro de direito. E eu queria saber mais, eu precisava saber mais, porque por mim eu ia ter aquele momento da visão. Eu ia ter que falar perante o juiz.
E esse iraniano, ele tava lá há muitos anos já. Era 20 e poucos anos que esse cara estava preso. Só que no bloco que a gente estava preso, só tinha gente que fazia contrabando, que fazia fraude de cheque ou transferência dos cassinos lá que nós estávamos em Las Vegas, ou drug dealers, que era traficante de drogas. A galera da pesada estava em outro bloco. Então a gente estava ali e era um lugar normal de passar gente de imigração, desse povo que eram os illegal aliens, né? Chama a gente extraterrestres, ilegais. E aí eu fiquei ali querendo saber mais, e esse iraniano falou assim, olha, você não pode conversar com o juiz se você não tiver um representante, você precisa de um advogado. Eu falava, caramba, o que eu vou fazer? Eu tentava ali estudar aqueles livros, muito complexos, era uma linguagem de direito. Eu sei que naquele tempo ali a gente foi ficando, não sabia o que ia acontecer. De repente começa a chamar alguns brasileiros para audiência. Já faziam quantos dias já nessa 20 dias, penitenciária? nós estávamos lá, 20 dias já. De lá a gente conseguiu ligar para minha irmã, para Fran, minha então namorada, né? E aí a gente... Sua mãe solta em Dallas. Sim, já estavam bem, a gente conseguiu falar com eles também. Tinha o Officer Ortega, que ele era gente fina, deixava a gente usar o telefone. E... Bem nome de mexicano, né? De filme, né? Ortega. E aí tinha o Uchoa também, eram os caras que a gente fez amizade. Eu acabei tornando o líder dos brasileiros dentro da prisão. Porque lá, por se falar inglês, e lá é as regras dentro da prisão. Igual você vê Prison Break, era igualzinho Prison Break, a lugar que nós ficamos. Então você tem as mesas no meio, onde você tem almoço, refeições ali no meio, as celas embaixo, dando a volta e em cima também. Então... Você que passava a mensagem dos qualquer officers coisa tudo para os brasileiros. Não só dos officers, pouco dos officers, mas dos grupos. Eles são bem divididos. Os brancos, os negros, os latinos, os mexicanos, os porto-riquenhos, é separado com os cubanos. Então os russos, poloneses, é outro grupo. E as regras deles ali que prevalecem. Eles seguem as regras da prisão, mas tem outras regras de respeito ali que é muito rigoroso. Só que o brasileiro é muito neutro. Então a gente foi muito bem acolhido por eles. Ninguém tem raiva de brasileiro, nem na cadeia. E nesse tempo teve um riot, que é... Como é que fala? Luta? É como se fosse um... Combate, duelo? Quando... Teve briga lá dentro. Entre posições. De hierarquia. Teve 2 greves de fome. E a gente tinha que participar. Só pra vocês têm que participar? Tem que participar. Tipo, eu não quero. Comandaram, ó, amanhã ninguém come. E aí foi... Rebelião. E aí eu sei que teve esses caras que foram chamados para audiência. E quando eles voltavam, ele falava, é só um povo lá dentro nos trem, um juiz lá dentro nos coisas lá. Tá tentando conectar isso com o Canadá, mas, gente, já vai chegar lá, hein, gente? Você nem sabia. A única coisa que você deve estar perguntando é, tipo, como que esse cara foi parar no Canadá? Como é que ele conseguiu? Como que ele conseguiu um PR? Com PR. Pior ainda, com PR. Pior ainda. E aí eles voltavam isolados, tipo assim... um cara ficou falando as coisas lá, $10 mil pra pagar fiança, ou então de deportado, esperar a deportação agora. Seu pai ainda tinha esperança de ficar. A gente tava no mesmo bar que esses brasileiros. A gente tava esperando audiência pra chavecar, pra poder ficar. Não tinha dinheiro pra pagar $10 mil de fiança pra cada um. E eu não podia falar sem representante, então vamos lá. Vamos aguardar. Mas eu tinha esperança, eu ia falar com esse juiz. Tá. Por causa da visão. E aí eu sei que a gente, numa madrugada, eles me acordaram. Você tem audiência hoje. Hearing. Você tem um hearing hoje. Eu levantei assustado. Já tinha feito uma amizade muito boa com os meus cellmates, que era o cara que ficava comigo. Tinha 2. Você não tava com seu pai, então? Não. No primeiro dia nós já puseram a gente em cela diferente. E aí eu fui descer para eles me prepararem para transporte, que é o quê? As algemas. Meu pai já estava sendo preparado. Eu fiquei preocupado, será que nós vamos no mesmo dia? Vocês foram juntos? Fomos juntos. E mais 2 brasileiros. E alguns mexicanos que eram novos. Não estavam no mesmo grupo que a gente foi pego lá no começo. Puseram a gente no furgão e andaram com a gente. A gente não via nada da rua. Chegamos num lugar que era o lugar da audiência. Você chega lá, você espera, e algemado, aí... eles põem você na cela e tiram a algema. Mas para subir o elevador para ir para a sala de audiência, põe de novo as algemas. Muito incômodo. Se você pensa que a algema, você vê no filme, eu nunca imaginava que doía tanto. É muito incômodo, assim, fica doendo muito mesmo. Por isso, quando tira-se, a galera no filme fica, dói pra caramba. Ainda mais quando você tá no tornozelo também. E aí, eu só lembrava daquele filme Con Air, lembra? Nossa, lembro. Nicolas Cage. Que eles andam fazendo barulhinho. Aquele jeito. Tem o Virus.
É o vilão. É. Que é o John Malkovich. John Malkovich, que canta He's Got the Whole World, né? Pra menininha. Continua, o cara canta bem. Não. Dá uma palhinha, a gente tá doido pra ele cantar aqui. Aí, a gente chega na sala de audiência e eu fiquei branco na hora. Porque eu vi a mesa, Exatamente a águia, como a sua visão. a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Nevada. Que eu não sabia que era de Nevada. Os banquinhos de madeira, tipo de igreja, Igualzinho. igualzinho. Até A cerquinha de madeira também, pra você entrar. E aí fomos sentando. Muito barulho. Todo mundo com corrente escorregando pelos bancos. E aí, até então não tinha ninguém na mesa. Aí chega o cara, all rise, todo mundo fica em pé. Um policial assim, falando. Entra uma menina que fica naquela maquininha. Entra depois o promotor, senta na mesa direita. E depois entra o juiz. Aí, ó, quando ele senta, que o pessoal senta também. Aí começa um processo lá tinha uns gravadorzinhos assim, falava no microfone, falava um monte de coisa de técnico e número tal, de protocolo tal, e pega aí fulano de tal. Aí chamavam a pessoa levantava o banquinho e sentava. As pessoas, sem ser você, sabiam falar inglês ou tinha que ter tradutor ou se vira pra entender? Tinha um judeu, que eu conheci na sala antes, que ele tinha sido acusado de assassinar a mulher dele. E ele falava inglês bem, mas o resto era maioria imigrante. Então, algumas pessoas não sabiam falar inglês. Tinha uma tradutora lá que falava várias línguas que eles ofereciam pra você. Uhum. E eu sei que processo assim, cara, totalmente pessoal. O juiz não olhava pra ninguém, só processual. A pessoa não falava nada e eu, intimidado com aquilo, pensando, pronto, não tem o que fazer. Aí, de repente, chama outro brasileiro, mesma coisa, ele volta sem saber o que tá acontecendo, não falava inglês, chamou meu pai. No que chama meu pai, em algum momento ali, tinha um tradutor do lado dele, em algum momento o juiz pergunta uma coisa pra ele, e ele fazia pra todos, fazia essa pergunta, mas não olhava na cara, não. E meu pai não respondeu a pergunta dele, eu não lembro a pergunta, ele não respondeu, a mulher traduziu, e a resposta do meu pai foi assim, pergunta pra ele se não sei o quê. E o juiz ficou muito irritado, que não respondeu a pergunta dele. E ainda meteu uma pergunta por cima. Ele meteu uma pergunta por cima e já pegou uns papéis lá, não, tá bom, 10 mil, começou a carimbar assim, $10 mil pra fiança ou deportado. E aí meu pai olhou pra mim assim, eu tava atrás, sentado no banquinho, e eu fiz uma cara assim, eu tava ali... Então era $10 mil ou ser deportado. $10 mil se você pagasse fiança, você era liberado nos Estados Unidos por 6 meses... Pra Pra responder em liberdade, organizar a sua vida, pra depois ser deportado. Tá. Ou já era deportado ali e devia voltar algemado. Exato. Tá. E aí, ele sai dali também com arrasado. E aí, no que ele tá saindo da cerquinha, o juiz chama meu nome. E ele olha ali e fala assim, vocês são parentes? Aí eu falei em inglês, ele é meu pai. Aí ele falou assim, se vocês quiserem ficar juntos sentados... Aí no que nós estamos passando um por outro, eu falei, pai, ele falou que a gente pode ficar sentado junto. E aí no que eu sento, eu falo pra tradutora, eu falo em inglês. Ela falou assim, beleza, se precisar de alguma ajuda com um termo técnico, você me fala. Eu falei, beleza. Aí o cara começa, põe um tempo pra gravar e fala um monte de coisa. E ele me faz uma pergunta, você tem alguma dúvida? E ele não fez essa pergunta pra ninguém. E eu acho que ele fez pra mim, por causa do inglês. O judeu que tinha sido acusado, ele parece que conhecia. Tipo assim, você aqui de novo, já era a terceira apelação que ele fazia. Apelação? Apelo. E aí ele já sabia do caso do cara, já falou com ele como se fosse conhecido. Uhum. Fez as perguntas pra mim e eu falei assim, eu quero saber se eu tenho o direito de falar. Aí ele falou assim, um momento. E continuou. Aí ele fala assim, pois não. Aí eu falei assim, eu jurei pela sua bandeira por 8 anos. Aí nessa hora ele olhou pra mim. E escorou na cadeira dele. Exatamente o que você tinha pensado na visão. E eu não tinha mais nada assim ensaiado pra falar, mas começou a sair uma frase de impacto. Eu tinha essa frase que eu tinha visto. E aí eu falei pra ele, nós somos uma família boa. Nós não temos antecedentes criminais nos Estados Unidos. Nós nunca fizemos nada de errado aqui. Nós só estamos tentando uma vida melhor. Mas você falou que já tinha morado lá ou não? Sim, eu jurei a tua bandeira. Sim. Não, sim, mas assim, ele perguntou, você falou, morei 8 anos aqui ou não? Não, aí eu falei, a gente era parte de uma igreja cristã em Dallas, que meu pai ajudou a fundar na época. Nós somos uma família do bem, e no Brasil tá muito difícil para nós, então nós estamos tentando uma coisa melhor. E aí ele ficou assim, intrigado com aquilo, e ele ficou parado um tempo assim, olhou pro promotor e falou assim, nós temos um caso extraordinário. O que você acha? Aí o promotor tá sentado à minha direita, virou pra mim a cadeira dele, e falou assim, onde é que você morou em Dallas? Aí eu falei, em Plano.
que era o condado. Uhum. Aí ele falou assim, quantas high school tem em Plano? Aí eu falei, tem 2. Tem a Plano East Senior High e tem a Clark High School, onde eu estudava. Aí ele falou assim, eu morei em Richardson. Aí eu falei, esse cara tá brincando. É perto? É do lado de Plano. Caramba. Uma cidade imensa que é Dallas. Uhum. Aí ele olhou pro juiz e falou assim, ele tá falando a verdade. Meu Deus. Tem 2 high schools em Plano. Aí eu falei, cara, não tem lógica uma coisa dessa. Nós estamos não sei quantos mil quilômetros de Dallas e no dia da minha audiência tem um promotor que era pra me acusar e tá me defendendo. Bem longe de Dallas. Las Vegas sei lá quantos... longe, não. Longe, não se compara. longe. Muito longe de Muito Dallas. longe. E o promotor que era pra me acusar tava ali me defendendo, falando que eu tava... Ele foi meu testemunha. Caramba. Cara, eu lembro que na hora eu bati a cabeça assim na mesa e eu Olha, chorava. Vou falar pra você que tô segurando pra não chorar, velho. Não, mas eu chorava. E a tradutora batendo nas minhas costas. Tipo, me consolando. E eu chorando em prantos ali. E aí o juiz falou assim, cadê o documento do pai dele? Traz aqui. Aí o policial trouxe de volta, ele rebiscou lá, falou, olha, eu tô diminuindo a fiança de vocês. Eu espero que dê tudo certo. Ele falou assim, não, antes disso ele falou assim, ele falou assim pra mim, a hora que eu parei de falar, ele falou assim, você pensa em estudar aqui nos Estados Unidos? Aí eu não sabia se era uma peguinha, eu falei, se eu tiver a oportunidade, eu gostaria. Ele falou assim, você devia fazer law school, você defende muito bem. Direito. Aí eu falei, cara, esse cara não tá falando sério comigo. Aí depois que ele virou a conversa pro promotor, eu sei que foi uma coisa sobrenatural, como uma visão. O que eu falei não foi ensaiado, mas serviu o propósito. E eu entendi, de repente, a minha missão ali tinha sido cumprida. Nós fomos liberados por um valor muito mais... Em conta. Pagável. Que a gente alcance. E aí, então, a gente falou o pessoal lá de Dallas, que juntou a galera que era da igreja, que a gente conhecia lá, e na hora foi resolvida a questão das finanças. No que eu saio lá dessa sala de audiência, o policial me dá um tapinha nas costas, tipo assim, parabéns. Mandou bem. No que a gente volta pra penitenciária, no que a gente entra lá no nosso bloco, tinha uma galera esperando pra saber como que você falou ser um advogado. Acho que a conversa tinha chegado pelos policiais. Como você falou ser um advogado? O que aconteceu? Milagre. E eu falo assim, cara, foi Deus. Se fosse advogado, você ia ter bastante cliente. E eu sei que naquele dia lá, assim, a multidão foi junto comigo sentar nas mesas pra me contar a história do que tinha acontecido. E eu falei, olha, não fui eu, foi Deus. Ele pôs palavra na minha boca. E aconteceu isso. Enfim, nós fomos liberados em 2 dias. Era dia 27 de fevereiro, quando a gente foi liberado lá em Las Vegas ainda. Lá em Las Vegas. Pegamos ônibus para Dallas. E aí ali ficamos. Eu fiquei por 5 meses até eu entender se meu tempo aqui era para cumprir isso. Ele tinha te dado quantos? 6 meses. 6 meses para vocês ficarem nos Estados Unidos. Exato. E aí meus pais ficaram lá tentando o processo, porque quando você entra com o processo, você fica tipo aquele implied status. Quando você fica tentando. Eles ficaram, minha irmã mais nova ficou. Eu voltei pro Brasil. Levou dinheiro para casar? Nada, cara. Nossa, o maior dificuldade minha, a gente falou do 11 de setembro no comecinho, ali tinha mudado muito pro imigrante, era muito difícil ali. No começo, sem trabalhar, nada. Era muito difícil conseguir alguma coisa, ainda mais no status que a gente estava, e eu fiquei muito mal. Você se arrependia de ter feito isso? Joel, difícil falar, eu fui meio de carona numa coisa que eu não queria estar lá. Eu converso com meu pai hoje, a gente às vezes fala desse assunto, foi 20 anos atrás, né? Isso foi 2003. E a gente chegou na conclusão que a gente tende a ver Deus aos nossos olhos, pela nossa cultura. E o brasileiro gosta de dar o jeitinho das coisas. Ele acha assim, não, Deus está comigo. Ele tá mesmo fazendo algo errado. Fazendo algo errado. E embora Deus converteu tudo em bênção, não foi certo. Foi errado. Foi errado. É incontestável, porque a Bíblia fala para você seguir a autoridade, né? Em Romanos. Enfim, voltei pro Brasil, casamos em 2008, meus pais voltaram em 2006, o processo não deu certo. Exauriram o processo, não deu certo, Isso voltaram. deve ter virado um trauma familiar. Muito grande e constrangedor. Eu nunca contei em público isso aqui. No dia do seu aniversário lá, eu fui encurrilhado numa pergunta, ou eu mentia ou eu falava que... E abri a caixinha, foi você que perguntou. Eu falei, com que vício você entrou nos Estados Unidos? Exato. Do nada, assim, veio isso na minha cabeça e abri a caixa de Pandora. E, cara, eu falei, se eu abrir essa caixa Velho, todo mundo sentou no meu aniversário e ficou escutando, cara. Assim, chocado. Aí depois eu mandei uma mensagem, falei, ô Joel, eu não gosto de monopolizar a conversa desse jeito, cara, não é de mim, mas eu não podia mentir. Se eu falar, não, eu entrei com visto de
turista. Eu estaria mentindo. Mentira, tem perna curta. Enfim, agora eu vou caminho pro Canadá. Beleza? Vamos falar do Canadá? Em 2011, a França sempre tive um sonho muito grande de viajar para os Estados Unidos. Quanto tempo temos, produtor? 1 hora já? Tá. Não, mas a história tá... Não, só pra eu saber. Não, a história... Cara, eu tô quieto porque eu não tô conseguindo raciocinar, velho. Que é uma história, acho que eu nunca ouvi na minha vida. E aí a França sempre tive um sonho... Porque não acabou ainda, não. A França sempre teve um sonho de conhecer os Estados Unidos. Tá. E eu, sempre que ela falava aquilo, doía em mim. Eu ficava, cara, eu tenho história. Que não... E ela sabia. Mas vamos tentar o visto, bem, vamos tentar. 2011, ou seja... Você foi tentar o visto dos Estados Unidos. De depois turista. tudo isso. De turista. Então, 2003 foi quando aconteceu tudo. 2011 nós fomos tentar o visto. Antes do 11 de setembro, né? Não, setembro Depois. foi 2001. Ah, tá. Depois. É. Bem depois. 10 anos depois do 11 de setembro. Levei vários documentos, tal. Chega lá, um rapazinho nos atendeu, mais novo que eu. E ele falou pra mim assim... Really? Primeiro... Tá de Você tem a brincadeira cara de comigo. vir aqui? Really? Você tá falando sério? Você tá de sacanagem comigo. Aí ele... Primeiro que toda vez, assim, depois eu fui aprender que tem uma cerimônia quando eu vou falar com alguém dos Estados Unidos. Eles falam assim, o ritual é esse aqui, ó. Eu apresento meus documentos, aí o cara põe lá no computador, aí ele faz assim, ó. A pessoa já abaixa o queixo. E fica rolando o mouse. Não sei se tá pegando minha mão aí, mas ele fica rolando o mouse, assim, uma eternidade, vendo o meu caso lá, no meu histórico, né? Lendo a minha história. E ele Deve ficou ser lá um tempão. livro, né? Contando a história. E esse cara levanta e chama outra pessoa, e a outra pessoa olha o computador, e eu e a Fran tremendo as bases, né? A Fran louca lá, sentada na frente do guichê do cara. Aí o cara falou assim, você já morou nos Estados Unidos antes? Eu falei, já. Já. Como é que você entrou? Eu falei, olha, em 92 a gente trocou de visto de turista e overstayed our visa por tantos anos. Ficou mais do que o visto Mais. permitido. E por incrível que pareça, a penalidade de você overstay your visa, ficar mais do tempo, é maior, é 10 anos, do que a penalidade de você entrar ilegalmente, que são 5 anos. Vai saber. Aprendi isso depois. E aí ele foi trocando ideia, querendo saber mais a história, ficou meio fascinado com a história também. Aí ele te perguntou, e a segunda vez? Aí a segunda vez foi de pelo coiote. México, sim. Uhum. Aí, Na quando maior ele, naturalidade, tipo assim. Né? aí quando eu vi que ele não Coiote. tava... Ele não... Não, eu falei que foi pelo México, não falei coiote. tá. Aí ele... Quando eu vi que ele tava meio que assim, indeciso, eu usei a cartada lá que eu tinha falado com o juiz. Falei, olha, família boa, meu pai ajudou a fundar uma das igrejas cristãs em Dallas. Aí ele falou assim, então quer dizer que seu pai é cristão? Eu falei, sim, nós somos cristãos. E ele entrou ilegalmente nos Estados Unidos Aí pegou. e fundou uma igreja. Caramba, velho. Aí o tiro voltou pela culatra. Aí eu falei assim, você tem razão. Quando você fala assim, não tem argumento. E o cara me citou Romanos 8. Ele falou assim, I'm Romans 8 all the way. Tipo assim, eu sou Romanos 8 na veia. Eu nem Você sabe qual sabia que é? que falava Romanos 8. Fala, Fala em português. Senão Mas a gente em Romanos- pega aqui. Se Não, você não Romanos souber. 8 fala sobre a autoridade. Toda autoridade é constituída por Deus e a espada não é dada em vão. A gente deve seguir tanto a autoridade como a punição, né? A espada como se fosse a punição da autoridade. Dar a César o que é de César e basicamente é isso. Depois eu fui ler. Uhum. Mas a Fran ficou arrasada com aquilo. Eu fiquei constrangido com aquela conversa e falei pro cara, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Aí ele deu um papelzinho assim, olha, vocês são imigrantes em potencial. Você fala inglês perfeito, vocês são um casal novo. Não tem bens no Brasil, não tem filho. Quando você tiver um filho, volta aí e a gente vê se dá certo. Beleza. Sei que foi um chororô, porque é 3 horas de Brasília para Anápolis, no caminho de volta e tal. A gente foi almoçar com meus pais ficaram muito arrasados. Por ver o que custou aquela decisão. Porque assombrou a gente por muitos anos aquela decisão. E agora minha esposa, que tinha nada a ver com o negócio, que tinha um sonho para os Estados Unidos, por causa de mim, não podia. Isso doía muito. E pro meu pai, ele tinha uma vergonha tão grande disso, um arrependimento Ele tão se arrependeu amargo. de tudo isso. Nossa, claro. Arrependeu imediatamente. Posamos no México e já foi arrependimento, entendeu? E aí, então, passou o tempo, a gente comprou nossa casa no Brasil, tivemos nossa filha. 2015, vamos tentar de novo? Para os Certo. Estados Para os Unidos. Estados Unidos, vamos tentar de novo. Levei um monte de papelada, mesmo ritual, o cara fica lá rolando o dedinho pra ver. Era um senhor essa vez. E aí eu tinha um monte de papel pra comprovar e ele olhou pra mim e falou assim, olha, vou aprovar pra vocês. Vou aprovar.
Mas leva a documentação da sua filha, porque lá eles podem questionar qual é o seu vínculo com o Brasil. E eu, no caminho, eu tinha falado pra Fran, eu estudei sobre as penalidades dos Estados Unidos, eles não são vingativos. Se você cumpriu os deveres, ok. Comprovou tudo, satisfez os critérios, ok. Canadá nem tinha surgido na cabeça ainda. Só que você prova dos Estados Unidos, a Fran ficou doida com aquele mundo ali. Né? A gente realmente foi pra Orlando, Miami e tal. Viu o Mickey? Nós fomos em 2016, vimos o Mickey e tal. E aí volta pro Brasil. Mas não tinha... Só me explica um pouco, como foi a sensação de voltar depois de tudo que passou, conhecer os Estados Unidos? E entrar legalmente. Cara, foi um evento, né? E entrar lá, eu lembro de na fila pra pegar... Assim, porque você... não é porque você foi aprovado no Brasil que você não vai ser aprovado nos Estados Unidos. Chegando lá é mais um perrengue, né? Chegando lá, na fila, assim, pra passar pela imigração, eu lembro que eu, muito nervoso, queria ir no banheiro fazer... Number one. E eu lembro, vendo o mictório, assim, American Standard. Eu falei, cara, minha escola tinha American Standard, que era a marca do vaso lá, do mictório. Aí traz muita memória de volta, né? O cheiro do ambiente, o carpete, esse trem. É diferente do Brasil. Você ia perguntar uma coisa? Não. Baixa a mão, por favor, então. O cara que fez direito aqui, velho. Você é o juiz. O cara convenceu o juiz. Ele saiu da prisão, meu amigo. Nunca mais eu falo alguma coisa com ele. Aí... O cara fugiu da prisão pelo porta da frente. Aí... nervoso, ia passar na... Aí, quando chega lá no guichê, mesma coisa. O cara um tempão. Aí, ele liga uma luzinha lá, vem um cara. Põe nosso passaporte numa pasta assim e fala, vai com ele. Aí a gente vai seguindo ele. Aí a Fran começou a quase desmaiar. Fran, eles não são vingativos, é processual. Aí, passa um tempo ali, uma sala só de rejeitados, né? Que não entraram nos Estados Unidos. Eu falei, Deus, você trouxe nós aqui pra gente voltar, não faz isso não. Brincadeira sem graça. A filha pequena. Dessa vez eu tô fazendo a coisa certa. Tô fazendo a coisa certa. E aí uma mulher chamou pra conversar. Onde você vai? Aquelas perguntas que o mesmo cara fez lá. Eu fui falando, tal. Aí eu sei que ela falou, você não vai fugir aqui dentro não, né? Brincando, em tom de brincadeira. Eu falei, não, eu tenho uma filha no Brasil. Novinha, a gente veio aqui só pra passear mesmo, mas... A filha tava junto ou não? A não? Alicia ficou no Brasil. Tá. Ela tinha 1 ano e 4 meses. E aí ela falou, ok, olha lá, hein? Aí deu o papel pra gente, beleza. Aí no que eu viro a Fran, tipo assim, agora, não vamos agora. Eu falei, vamos lá pra fora. Tamo liberado. Ela não acredita, tamo liberado. Aí saímos do aeroporto de Orlando e tal. Chorou depois. Nossa, na hora que pisou lá no aeroporto. Deve ter sentido, tipo assim, paguei meus pecados... Cara, zerei minha conta. Nossa, foi um sentimento assim indescritível. De ser passar limpo uma coisa que estava suja há muito tempo, né? Tá. Fui aceito. Aí... Curtiram, se apaixonaram, voltaram. Voltamos pro Brasil e nada de Canadá até então. Só que a Fran, 2013, engravida. Não, ela já tava com o filho quando você foi pra lá. Exatamente. Nós fomos em 2016. Em 2013 ela engravidou. Então aconteceu antes de ir para os Estados Unidos, é verdade. E no que ela estava grávida, era a época da Dilma. O Brasil estava uma bagunça, ia ter as Olimpíadas de 2014. Eu, por ser professor de inglês na época integral, era autônomo, ela era personal trainer, ela é personal trainer autônoma também. E ela, por ter que parar de trabalhar grávida, a gente sentiu um baque, tipo assim, ó, não temos seguro-desemprego, não temos licença maternidade. E começou a sentir aquela situação. E eu lembro ela sentada no sofá um dia grávida, 7 meses, ela falou assim, bem... Sempre tive um sonho de morar fora. Isso antes nós temos o visto para os Estados Unidos, by the way. Porque o visto foi em 2015. Aí eu falei, que conversa é essa, Fran? Morar fora. Estranho esse papo aí. Não, vamos Já chega, já. E ela é uma pessoa que a gente fala em inglês que wears her heart on her sleeve. É a pessoa que usa o coração como se fosse um trenzinho de soldado para expor. Ela fala a opinião dela. A Fran sempre foi de vocalizar a opinião. E ela nunca tinha falado que queria morar fora. Eu falei, da onde vem esse papo, Fran? E ela, não, sempre tinha vontade. Eu falei, mas pra onde você tá pensando? Porque os Estados Unidos... E eu comecei a dar papo ali porque ela tava grávida, não queria chatear ela. E aí ela falou, não, sei lá, Austrália, Canadá. Aí eu falei, não. E eu tinha um histórico de imigração, não queria saber disso mais, não. Pelo também no Brasil. O mesmo Deus pode abençoar a gente lá, abençoa a gente aqui. E aí ela não parava de voltar naquele assunto. Não parava de voltar naquele assunto. Tá. Aí eu falei pra ela assim, bem, olha, eu não vou mexer mais com isso. A gente já tentou pôr a carroça na frente do burro antes, não deu certo. Eu não vou fazer nada desse jeito. Se Deus for na frente, é uma coisa. Mas se não for, então vamos orar. Vamos orar e ver o que Deus quer. Mas eu te digo uma coisa, vamos orar o seguinte.
Se esse for um plano de Deus para nossa vida, ele vai ter que falar com a gente muito claramente. Mas muito, não quero sombra de dúvida. Não quero também ninguém vir falar assim, Deus mandou te falar. Quero não. Deus fala com a gente direto. Tá. E aí passou. E isso fez ela quietar. Essa conversa ela não falou mais. Tipo assim, agora está na mão de Deus. A Alissa nasce, ela com 10 dias de vida assim, ela teve uma alergia muito forte no rosto, no corpo inteiro. E a gente tentando resolver aquele assunto, a Fran tava meio de depressão pós-parto, e tava uma dificuldade em casa, e foi numa médica e prescreveu corticóide, piorou aquela alergia, e foi indicado para nós uma médica que era alergista e pediatra e que tinha que ir nela. Ela era muito cara, mas a agenda dela era muito longe para você conseguir marcar, mas a amiga dela ia mostrar uma foto que, enfim, a hora que a gente vê, a gente tá no consultório dessa mulher. E a gente tá lá esperando para ser atendido, finalmente, porque a gente não tinha lugar, foi encaixado. Essa mulher atende a gente. E eu tinha um monte de pedra para jogar nela. Como é que você deixa um casal novo aqui com uma filhinha recém-nascida nessa sala, todo mundo espirrando, tossindo aqui? Mas a mulher era muito amorosa e veio acalmar a gente, recebeu a gente, essa médica. E ela vai falando assim, olha, eu acho que a Alissa tem uma coisa chamada dermatite atópica, esse clima tropical é difícil para ela, essas vacinas que vai ter que fazer tratamento é cara. E de repente, nessa conversa, ela bate na mesa e fala assim, vocês têm que ir pro Canadá. Ixi, do nada. Aí eu olhei pra Fran assim, aí a médica ficou meio sem graça, tipo assim, falei alguma coisa que não devia falar? Aí ela falou, não, a gente tá conversando sobre isso. E minha mãe tava num consultório junto com a gente, que ela veio ajudar, e minha mãe falou assim, como assim vocês estão conversando sobre isso? Ninguém sabia. E aí, nesse momento... Mas por que ela falou que tem que ir pro Canadá? Porque o clima... O sistema de saúde, esse tratamento que seria grátis, o clima era mais favorável, o clima mais frio pra Alícia. E aí, nesse momento que ela falou Canadá, a minha mãe e a Fran continuaram conversando com ela, e eu tava sentado mais pra trás, viajei, tipo assim, como é que essa mulher me conhece? Como é que ela sabe dessa história? Por que ela não falou Noruega? Por que ela não falou Finlândia? Eu pensava, eu queria racionalizar aquela situação. Por que ela falou Canadá? E então, a partir de 2013, a partir de 2014, ali foi em fevereiro de 2014, fevereiro também. A gente começa a conversar, eu falei, não, olha, nós saímos do consultório, olhamos pro outro e falamos assim, temos que ir. Deus falou claramente, um sinal mais claro sinal do que além esse, outra coisa sobrenatural. Sobrenatural de Deus. E aí a gente falou, vamos pro Canadá. E eu comecei a mexer com o processo. E por eu falar inglês, por nós dois sermos formados, isso foi 2015, quando nós começamos a mexer com vontade. Começo do Express Entry. Começo do Express Entry. Comecei a mexer em 2014 e logo virou pro Express Entry. Só que a pontuação era muito alta. Tá. Enfim, mas você tinha um inglês nota máxima. Tinha um inglês, nota máxima. Tinha feito o IELTS e fechado não, era 9 o máximo, eu tirei 8.5. E fomos fazendo o processo. E foram uma série de milagres para dar certo. Por um tempo nós ficamos num deserto. E tanto que a gente ficou no deserto, sabia que ia dar certo, falou, vamos tentar para os Estados Unidos o visto. Foi isso que aconteceu. Aí nós fomos lá na frente. Viagem, tá. E eu sei que... Perguntaram Daí você já estava aplicando para o Express Entry. E a primeira pergunta lá do Express Entry é, você tem algum antecedente criminal em algum país com imigração? Sim ou não? Aí eu marquei o não para ver o que acontecia. Aí marquei o sim e abri uma caixona assim, ó, para explicar. E eu expliquei na íntegra. Eu tinha escrito uma carta para a Fran dentro da cadeia de 21 páginas, frente e verso. Então ela tinha guardado essa carta. Então tinha detalhes, porque eu estava fresco na minha cabeça da história. E eu contei na íntegra o que aconteceu. Para imigração canadense. E eu pensava assim, olha... Não omitiu nada. Nada. Eu pensava assim, olha, se não dá certo, não vai ser por causa de mim. Pelo menos você falou a verdade. Tá na mão de Deus. Se for para ser, vão ler isso aqui e vão aprovar. Porque ponto você já tinha bastante, já... Bastante não, nós fomos a rapa da rapa. Tá. Teve uma época que o Express Entry baixou, porque eles chamavam só gente que tinha experiência de trabalho aqui. Eu sei que foi para quase 133 pontos uma época. E nossa pontuação era 433. Mas você já tinha tido... Você tinha tido um retorno dessa carta ou não? Você só submeteu e... Ah, boa. Invitation to apply. Como é que chama? AOR, não é? Não. Invitation to apply. ITA. Eu tinha aplicado e eles tinham dado ITA. E o ITA era quando eles calculavam seus pontos e falavam assim, você pode aplicar. Então, tipo, tinha aceitado. Caramba, então não foi um problema nosso do México, e a gente naquela ânsia de saber se ia ser ou não. Enfim, série de milagres. Um deles foi que era 433 pontos, o mínimo da época que chamaram, e nossos era 433. A gente vibrou igual uns doidos, e eu pensava que o ITA já era aprovação, mas não era. Mal eu sabia que... Ia ter que esperar ainda. Na época você tinha 6 meses para submeter papelada, e ele tinha 6 meses para responder. Tá. Eu levei os 6 meses, vendemos uma casa nesse tempo, foram vários milagres. Vários milagres. Não vou entrar em detalhe não, porque é muita coisa.
6 meses passaram dele responder a gente. Uhum. E a gente vai, então Leram a carta. deu alguma coisa errada. É. Com 8 meses, eles mandam uma carta falando assim, olha, a gente quer chamar você para uma entrevista. Se você quiser trazer documentos adicionais, você traz. Essa entrevista era normal do processo ou era algo diferente? Não. E eu já tinha acompanhado assim online, alguns fóruns de gente tinha feito e era muito rápido, 3 meses respondiam. E nossa, alguma coisa deu errado. Tá. E se quiser trazer algum documento adicional, pode trazer. E aí eu falei, cara, que documento adicional eu vou levar? Enfim, juntei, 5 dias me deram. Eu emagreci 1 quilo por dia, emagreci uns 5 quilos nesses dias, que era em São Paulo. Peguei um voo para São Paulo, fui lá na Embaixada Canadense, sentei com a mulher. No final da história, embora ela queria saber sobre o nosso do México que eu tinha contado, ela ficou impressionada. Ela perguntou isso de novo. Você levou a carta que você fez pra Fran? Não sei não. Mas fez várias perguntas sobre isso, ficou fascinada com a história. Ela falou assim, não, amazing. Eu falei assim, brave, amazing. You are brave. Amazing hoje, porque na época foi scary. E ela falou, no offense, não quero ofender. Mas eu falei, não, no offense tem que. Daí, no final das contas, o que ela queria ver é a quantidade de dinheiro que tinha entrado na nossa conta. E se a gente tinha declarado a casa no imposto de renda. Uhum. Porque ela pegou o imposto de renda, foi lá pro final e veio a declarar. E era isso que eles queriam saber. Uhum. Porque no processo normal do PR, eles não pedem imposto de renda. Enfim, ela falou, beleza, eu acho que você vai ser muito bem sucedido no Canadá. Parabéns. Parabéns. Eu falei, hã? Só isso? Só isso. Você trouxe o passaporte? Eu falei, trouxe. Daí? Aí passei debaixo do vidrinho e saí de lá querendo gritar. Cara, deu certo. Saiu com PR. Cara, se você conseguiu esse PR, nada é impossível, né? Nada é impossível. Nada é impossível. Não, assim, não é certo o que ele fez, já disse que é errado, mas assim, tá claro que é errado. nada é impossível. Não, mas eu digo assim, ó, por exemplo, o que eu vejo tem pessoas, todo mundo tem uma dificuldade para vir aqui pro Canadá. Pode ser ela a barreira do idioma, pode ser ela a barreira financeira, a emocional, a familiar e tal. Mas, cara, eu acho muito menos provável o seu caso de dar certo e deu certo quando é para ser um milagre. Eu acho que acontece, entende? Então, eu acho que todo mundo tem que ter fé e caminhar e persistir, porque você não tem a grana, você vai trabalhar 5 anos no Brasil juntando, sei lá, R$1.500 por mês, R$2.000 por mês, e um dia você vai conseguir chegar no Canadá. É um caminho mais claro do que esse. E como que vocês escolheram Ontário, Kitchener? A gente tinha uma prima que morava em Kitchener. E o TI, nada até TI agora não. Eu sou formado em psicologia. No Brasil você se formou em psicologia. E aí a gente foi pra Kitchener, tinha essa prima lá, mas voltando ao que você tava falando, não tinha nada pra dar certo. Não tinha nada pra dar certo. Nada pra dar certo. E eu, na verdade, a vontade não tinha imensa vontade de vir pra cá. Era da Fran. E eu falei, vamos fazer, mas seja o que Deus quiser. Certo. Porque a gente viu que não dava pra fazer do nosso jeitinho. Não deu. Mas Deus quis, foi vontade dele. E a gente, quando coloca a nossa vida, fala assim, Deus, eu quero viver no centro da tua vontade. Faça a tua vontade, aí ele faz. Aí a vida vai endireitando. Aí talvez vai ter gente com medo de fazer essa oração, de pensando, mas se ele quiser que eu vou pro Canadá. Mas é melhor estar no meio, sendo da vontade dele, de qualquer outro lugar. Hoje eu tenho certeza plena disso. E chegando aqui, a gente pensa assim, vai ser uma maravilha, mas a gente teve muita dificuldade, embora o pessoal pense, não, o cara veio com PR, poxa, fácil demais, tá? Aí chegou aqui, se sentia igual nos Estados Unidos, muito diferente? Muito diferente. Eu cresci nos Estados Unidos, eu vivi nos Estados Unidos como uma criança, e pra cá eu vim como um adulto. Tá. Então, pra mim já foi uma realidade diferente por causa disso. Mas na minha ideia do Brasil, quando eu tava lá, eu não tinha pesquisado muito do Canadá, porque eu pensava, não, é uma extensão dos Estados Unidos. Então vai ser igual, mas não é igual. Muitas coisas diferentes. A questão de arrumar um emprego foi muito difícil pra mim. Não tinha histórico, psicologia, que é um curso muito difícil, porque é igual direito. Você não pode exercer difícil, aqui. não dá pra praticar. Bem regulamentado. Você tem que ser doutorado aqui para ter uma clínica, para fazer algum atendimento. Então, enfim, foram outros desafios. Mais provação. E para fechar a história, se você tiver pergunta pode fazer, mas para fechar, hoje eu tenho um emprego dos meus sonhos. Tá. Foi algo também que Deus proporcionou. Não fui eu que... Eu tentei muito. Por 9 meses eu tentei do meu jeito. Deus falou, não, peraí, você tem mais que ceder aí, porque eu vou fazer do meu jeito. E esse emprego dos meus sonhos me levou para Las Vegas. Tá. E eu estive em Las Vegas 20 anos depois, exatamente na data onde eu estive preso lá.
E pra mim foi uma coisa surreal. Eu não tinha sacado que era a mesma data até eu parar um dia lá. Eu falei, caramba, eu estava aqui nessa cidade, preso há 20 anos atrás. E hoje eu tô aqui, nessa situação. Deus converteu aquela maldição, aquele erro em bênção. E é por isso que eu não sou constrangido hoje de falar dessa história. Porque se você for pensar, pô, você já foi preso, você vai sair falando pra todo mundo que você foi preso? Não. Você tem um recorde criminal. Segredo nosso. Você tem um recorde criminal, né? Quando você faz um antecedente criminal, aparece. Né? E por um bom tempo, quando a gente vai para os Estados Unidos, que a gente tem visto para os Estados Unidos hoje, a gente sempre era barrado ali, levado para a salinha, toda vez. Eu já fui várias vezes. Mas, de repente, esse ano passado, agora 2022, pararam de me parar. Eu acho que falaram, não, esse cara não vai mais... Não vai mais fugir. Não vai mais fugir. Você já entrou e saiu várias vezes? Então, um ano de muita reviravolta, muita vitória. Aplicamos agora recentemente para a cidadania. Foi convidado agora. Foi convidado para fazer a cerimônia e olha como é que Deus pode endireitar caminhos tortos. Né? Então, cara, é um milagre. A tua vida de imigração, tua história de imigração é um milagre. É diferente de tudo. Eu nunca escutei nada desse jeito. Assim. É uma história que você fica assim meio... Pô, você não sabe o que falar. Você só ouve. Não tem o que falar. Não tem o que falar, né? Não vou falar que... Pô, é inspirador. Eu não vou me inspirar e fazer essa parada, mas me inspira em não desistir e se aproximar de Deus, porque Deus vai dar o caminho certo. Exato. Você vai ficar quebrando a cara e vai, sei lá, fazer as paradas errado. Se alguma coisa puder inspirar dessa história, não tenta pegar atalho. Muita gente que... Eu vi o podcast do Victor lá, falando assim, às vezes você quer comprar um iPhone rápido e você quer resolver sua vida rápida. E você pensa em sair do Brasil e ali eu consigo. É muito ingrato esse processo. E os frutos não são bons. Eles se assombram por muitos anos, né? Então, eu não recomendo isso. Eu recomendo sempre fazer a coisa certa. E eu aprendi isso do hard way, pelo jeito difícil. E Deus honra quando a gente honra a palavra, que é respeitar a autoridade. Então, o Canadá tem um processo muito amigável de migrar e várias maneiras de fazer, né? Então, faça o caminho certo. Faça o caminho certo. Cara, um bate-bola rápido. Agora você trocou Ontário você ficou 3 anos lá e trocou agora por Alberta. O que te trouxe para Alberta? Você. Sabia, né? Eu tava esperando essa resposta. A Fran acompanhava você nas redes, mas foi a questão de comprar uma casa. Lá em Ontário, com o Covid, deu aquela estourada. E aí eu pedi permissão na minha empresa que estava resistindo à questão de trabalhar remoto, mas me concederam. E aí eu pude vir pra cá, comprando nossa casinha aqui, lá na periferia de Erdre. Top. Puta casa top. Aí. E é muita diferença morar em Ontário e Alberta? Eu diria que a vegetação. É um ambiente diferente lá. Lá tem 4 estações, aqui é um pouco diferente. O povo aqui é mais amigável. Mas no mais... Você aconselha família, já que você já veio com uma filha, tipo, não, vem pra Alberta, que é um ambiente bem de família, ou pra você, qualquer dos dois seria tranquilo? Lá era Kitchener, não era Toronto. Perto de 1h30 de Toronto. Eu recomendaria vir pra cá, porque aqui é uma província mais conservadora. Se você tem plano de criar uma família, aqui ainda é um ambiente mais contido, mais reservado no sentido, né, no liberalismo. E a questão de custo de vida também. A pessoa que está vindo imigrar, ela tem que levar isso em consideração. Se ela vem pensando, eu já vi história de muita gente que pensa que vai para Toronto porque vou ficar lá e o dinheiro vai embora rapidinho. Aqui você vai fazer seu dinheiro inicial durar mais tempo. Então eu recomendo vir para cá, sem dúvida. Legal. Boa. Acho que é até interessante. O pessoal que um dia lá atrás errou e sabe que errou, entender que também o Canadá ele não é vingativo, né? Não é vingativo. Não é vingativo, você só tem que ser honesto até fazer a coisa certa. Os T's, passar os risquinhos no tape, pingar nos I's certinho, tudo o que aconteceu, que eles não são vingativos. Fazer aquele, quero fazer um jeitinho brasileiro, vim assim, que lá eu consigo. Não vai adianta. Cara, faz um negócio certo, que aí vai dar certo. Senão vai colher coisa errada. Exatamente. Cara, que história sensacional. Eu tô assim meio... Eu não tenho o que falar, tipo, é um aprendizado pra gente. Acho que é sensacional. Queria agradecer por você ter contado essa história aqui. Eu acho que passou alguns anos aí você pensando em abrir esperou esse momento, surgiu esse momento, né? Fico feliz de você ter se sentido à vontade nesse ambiente de contar. Espero que essa história aí possa ajudar outras pessoas a tomarem a melhor decisão para a vida delas, né? E tem algum recado, Xande? Se alguém quiser fazer um filme da vida dele... É verdade, Netflix, autorais, hein? Netflix patrocina ele. Eu acho que se a galera quiser te seguir, tem Instagram pra galera te seguir? Cara, eu tenho. Mas você usa? Eu uso pouco, mas é Sam Espíndola, com 2 M's.
Fechou. Legal. A galera quiser seguir a gente também. Tem que seguir a gente, tem que curtir o episódio, tem que dar like, Spotify. tem que... Deixa uma mensagem aqui, gente. Queria pedir para vocês deixarem uma mensagem no corpo do vídeo aqui. Isso vai super ajudar aí o algoritmo. Agradeçam o Sam, deixa uma mensagem aí de incentivo para ele. E sigam a gente no podcast, no Spotify, no Apple Podcast. Isso. Quem quiser fazer parceria com o podcast aqui, entrar em contato com contact@tiocanada.ca. E não esquecer do Tim Hortons, hein? Manda lá o People's Coffee. A gente vai ser patrocinado. Fechou? Muito obrigado, gente, por me receber aí. Não é fácil, embora eu falo com Tem uma naturalidade. última pergunta, não é é fácil. verdade. Última Já pergunta. aproveitando para você encerrar, se você pudesse voltar ao passado e dar uma dica para você mesmo, com base no que você sabe hoje, o que você diria pro Sam lá de trás? Leva blusa. Brincadeira, gente. Eu falo que eu faria tudo de novo. Por sentir um instrumento de Deus, por ter me aproximado dele, como eu aproximei naquele momento da minha vida, aquilo lá me fez um homem. Embora foi um caminho torto e tudo aconteceu, eu cresci muito com aquilo ali. E ele me mostrou a mão dele presente em muitos momentos. Você pensa, ele não precisava fazer nada aqui, nós estamos todos errados. Mas ele estava lá na misericórdia dele. Foi um momento de muito aprendizado, mas se eu pudesse voltar atrás e falar para meu pai, vamos fazer a coisa certa, os frutos são melhores, eu falaria isso. Top. Vamos ver. Show de bola. Um brinde para acabar aí, pessoal. Valeu. Cheers, valeu. Antes de acabar, vai. Lança o One Man, vai. Só pra gente acabar. One man, one desire. Valeu, gente. Tchau, galerinha, valeu. Valeu.